Fala pessoal, vamos lá para nossa aula 7, né? Vamos continuando com as estratégias pós-flop, né? Vamos para a parte 2. Continuamos no flop aqui, né? Vamos ver mãos específicas no flop. Na última aula, na aula 6, a gente viu situações comuns, né? Que acontecem, agora a gente vai ver umas bem específicas, começando nas melhores situações possíveis e vamos diminuindo, né? Até chegar nas piores mãos, no caso, né? É a primeira coisa, né? Continuando a mesma sistemática da anterior, né? Vamos dar uns exemplos de mãos aqui e como agir por padrão, né, em cada situação. A primeira aqui, um monstro não vulnerável, né? Uma mão muito forte, forte demais que dificilmente vai perder. Já tá nuts agora e vai continuar assim. Que nem o exemplo aqui, né? Um full house feito aí de asa e valete, dificilmente a gente vai perder essa mão, né? Só se acontecer uma quadra aparecer aí do nada, né? Né, então, como agir? Né? É raro, lógico, situações dessa, né? Como uma mão como essa, uma quadra feita no flop, né? Um flush também, um nut flush já de cara no flop é pouco comum de acontecer, mas às vezes acontece, né? Então, esse tipo de mão muito forte, a gente não quer proteger ela, né? Ela não precisa de proteção, né? A gente quer dar um jeito de extrair valor, né? Arrecadar o máximo de ficha nessa mão. O que é difícil, porque a gente já dominou o board ali, já está todo nosso. O que o outro vai ter para pagar, né? Então a gente tem que tentar formar o pote de alguma forma. Às vezes apostar menos do que o comum, né? Nem ali apostar, a gente costuma apostar de 50% a 80% do valor do pote. Quem sabe apostar 30%, um terço do pote para tentar alguma coisa, né? Dar odds para as mãos que estão no draw pagar, né? Por exemplo, a gente tem uma mão ali que tem duas do mesmo naipe na mesa, ou uma possibilidade de sequência, né? A gente está com a mão muito forte lá, mas dá para fazer uma segunda mão forte numa sequência ou um flush. Aposta menos, porque quem está com essa mão aí pro flush pode ir pagar uma aposta barata com odds para tentar fazer o flush que não vai ser suficiente, ele vai perder do mesmo jeito, entende? Tem que dar essa chance, né? Para eles. Induzir blefe, né? Se tem um adversário aí, depende do oponente, né? Se eu tenho muito agressivo, pode até fazer o slow play, né? Deixa ele apostar e blefar, demonstra fraqueza, né? Né? Às vezes dá check atrás para esperar o turn e ver se ele melhora, porque tu sabe que ele vai apostar forte se ele sentir fraqueza, entende? Mas, né, no mais, tem que construir o pote de alguma forma, né? Às vezes a gente não leva nada, vai apostar, vai esperar e não adianta, né? Mas, né, tenta apostar menos para ver se consegue alguns calls ou às vezes tentar induzir um blefe, né, do adversário. Não tem muito o que fazer, né? Esse que é um paradoxo, né? A gente faz uma mão muito forte que a gente espera por fazer e às vezes não consegue arrecadar tanta ficha assim, né? Porque não sobrou nada pro adversário, né? Agora tem uma outra situação, né? Um monstro, uma mão muito forte também, mas bem mais vulnerável que a outra, né? Nesse exemplo aí a gente tem um nut straight no flop, né? A sequência, né, mais alta possível, porém já tem duas cartas de paus, né? Pode bater um flush. Se o adversário tiver uma dama e um rei, né, ele tem a chance de fazer uma sequência maior que a nossa, né? Ou se tiver até um 9 e uma dama, também tem a chance de fazer uma sequência maior. Né? Então é uma mão muito forte, né? A gente, né, gosta muito dela, mas já tem já começa a atrapalhar, dependendo do turn aí vai complicar. Então a gente pode tanto usar um slow play ou apostar forte no flop, depende muito do flop, né? Se estiver muito conectado, né, aposta, igual no exemplo ali, já sai apostando e tenta ganhar a ficha ali. Se ganhar só o que está no pote no flop, paciência, né? Mas melhor do que deixar dar uma carta grátis e virar o flush do adversário lá que vai acabar matando a nossa sequência, né? Apostou no flop e o adversário mostrou que é jogo, deu um raise, né? Já prepara para ir all in, já põe tudo lá no flop, né? Porque a gente tá ganhando, a gente tá nuts, porém, provavelmente esse raise dele ali, ou ele tá com uma trinca, né? Alguma coisa assim, ou ele tá com um draw forte, né? Pro flush ou pra sequência. Então a gente já tem que, né? Prepara para ir all in, porque a disputa vai ser boa, né? E avaliar. Caso não tenha aconteça isso, na aposta muito forte lá, teve um board normal, apostou, não apostou, ou deu check, call, né? Reavalia no turn. Né? Igual eu falei, vai que o turn bate aquela carta que estava ali no draw, aí já tem que agir com mais cautela, né? Porque aí o nosso monstro já não é tão monstro assim, né? Então virou alguma scary card, né? Carta, né, assustadora lá no turn, reavalia a mão. Né? No turn não bateu nada, seguimos apostando e prepara para o win, né? Que a gente tá nuts, né? Isso aí é ótimo. Então essa que é a diferença do outro, né? Essa aqui é uma mão muito forte, mas o turn pode dar uma complicada na gente lá, né? Via de regra,
sai apostando, né? Não pensa em slow play, né? Tem mão forte, aposta, né? Lembra que eu sempre falo, né? Que como a gente está focando no jogador que está começando, às vezes dando os primeiros passos, né? Não inventa moda, né? Tem mão forte, mão boa, sai apostando, aposta e tenta extrair o máximo, né? Tem uma mão mediana, vai com cautela, né? Controla o pote, né? Tem uma mão ruim, fold, né? Simples, na verdade, né? Isso aí já vai te deixar à frente de muita gente, né? Outra mão muito forte que é o ganha-pão nosso aqui, né? Como eles falam lá em inglês, o bread and butter, né? É isso aí que a gente quer. Jogar com um parzinho, né? Com pares, né? De preferência, quanto mais alto, melhor. Mas acontece muito desses par pequeno e a gente quer fazer o set, né? Trincar o par lá na mesa, né? Lembrando sempre, né? Quando vocês verem set, igual tá ali, é a trinca onde a gente tem o par na mão. O par tá na nossa mão e bate a terceira carta lá no flop. Isso aí chama set. A trinca, quando é o contrário, tem duas na mesa e uma na nossa mão, chama-se trips em inglês, né? E em português é tudo trinca. Mas lá tem essa diferença. Se vocês vão ver algum livro, algum site gringo, vai ter essa diferença aí do set pro trips, né? Então o set é o que a gente quer. Ela fica muito escondida, né? Nesse exemplo aí, essa trinca de 5 cara, o cara nem vê de onde é que vem, né? A paulada, ele aumentou lá com as e rei, as e dama, e aí bate isso aí, a gente vai tirar muita ficha dele, né? Isso que a gente quer, né, com essas trinquinhas, né? Quando o bode está muito coordenado, né, já aposta. Não interessa, né? Aposta, dá raise, né? O cara apostou, tu dá raise nele no flop mesmo, põe muita ficha no flop. Né? O bode coordenado, lembrando, né? Tá muito ali conectado, né? Cartas conectadas para sequência, duas cartas do mesmo naipe para uma queda para flush, então a gente tem que botar a ficha aí, né? Tem que fazer os draws pagar, né? O draw pagar para ver. Então ele está esperando aquela carta de paus lá, está esperando aquela carta para fazer a sequência, aposta para, né, que ele tem que pagar, não dá odds para ele, né? Não dá carta grátis não. Se o board está seco, né, não tem chance de flush nem de sequência, aí pode ser um slow play. Ele aposta no cibet, tu tá em posição, só paga, espera o turn porque não vai mudar nada, né? Não tem chance de draw nenhum, né? Né? Se tu era o agressor antes, né? Pode até dar um check atrás, né? Às vezes para ver se ele faz alguma coisa melhor ali, dá para dar ter essa liberalidade aí de dar uma carta para ele a mais, né? Apostas pequenas também funcionam bem, né? Às vezes tu não quer fazer ele correr, tá? O board não tá muito conectado, mas tem cartas acima de 9, né? Principalmente o as e o rei quando cai na mesa, o as, então muitos jogadores jogam com as, né? Então tu pode até fazer uma aposta pequena, né? Só para ver se caça ele. Vai que tu faz uma apostinha pequena e ele tá com as e rei, ele te dá o raise. Aí tu pode ir até ao win, dependendo quantas fichas tem, entende? Tu aposta pequena induz, mostra fraqueza e induz o jogador com o as a aumentar a aposta. Ou até um blefe, né? Quem sabe tu pega um jogador que é mais agressivo ainda, vai querer te blefar nesse board. Aí é mais ficha grátis aí para nós, né? Vamos para a próxima. Dois pares, né? Uma mão muito forte também. Dois pares com o top pair, né? Nesse exemplo aqui, né? O as e a dama ou o as e 5, né? A gente tem o par mais alto e o segundo par, né? Dois pares com o top pair, né? Com o as nesse caso, né? A estratégia pode ser muito semelhante à trinca, né? Ao set, né? Bem parecido, né? Dá para seguir na mesma. Ele, claro, a trinca é muito melhor, claro que os dois pares. Mas mesma coisa, se tá o board seco, né? Pode dar aposta baixa, fazer um slow play, porque, né? O board seco dificilmente ele tem alguma coisa lá. Quem sabe ele tem um parzinho e acaba fazendo dois pares piores que o nosso no turn, né? Aí a gente ganha muita ficha dele também. Agora, se tem board coordenado, mesma coisa, né? Tá a sequência para fazer ali, o flush para ser feito, faltando uma carta, tem que apostar para punir os draw. Não adianta, né? Tem que fazer eles pagarem. Não dá carta grátis nesse sentido, né? Mesmo esquema da trinca lá. Vamos ver outra situação. Dois pares também, que é muito bom, porém são os pares menores, né? O segundo e o terceiro par. Aqui já muda de figura, já é bem mais perigoso que o outro. Nesse exemplo, né, a gente tem o 9 e 10, né? Os dois pares e tem o as na mesa, né? Se a gente tá jogando contra o vilão lá que tem o as, beleza, a gente tá ganhando, mas mesmo assim, apesar de ser uma mão forte, ela é extremamente vulnerável, né? A gente tem que jogar rápido ela, né? Já aposta, nossa aposta normal lá de 50 a 80% do pote. Se vier uma aposta lá do as, né, dá raise para proteger, tentar levar essa mão agora mesmo, né? Porque tem muita coisa no turn que piora a nossa mão. Muita coisa. Por exemplo, ele tá com as, né? Deixou virar o turn, virou outro as, ele já pode ter feito a trinca, né? Ele só tinha o as na mão.
Ou pode virar a outra carta do par dele, tem um as e valete, né? Bate o valete, ele tem o as e 2. Bate o 2, os dois pares dele já são maiores que nós, né? Que o nosso. Lembra, né, que nos dois pares o que vale é o primeiro par, né? Então, par de as são dois pares com as, pode ser as e 2, ganha do nosso par de 9 e 10, né? Se virar duas cartas, se dobrar o board, não ser o nosso 9 e o 10 que dobrou, ele também ganha com as. Imagina, vai até o river, né? Acontece, muitas vezes acontece. Ele tem o as lá na mão, né? Aí bate 2 e 2 no turn e no river, um 2 e outro 2. Pronto. Ele fez dois pares, par de as e de 2 e ganhou. Então tem muita coisa ruim que pode acontecer ali e piorar, né? Fora ainda que quando tu tem cartinhas conectadas assim 9 e 10 e bate os teus dois pares 9 e 10, tem ainda o draw. Muito jogador pode ter valete e dama para fazer sequência, pode ter sequência para baixo também com 8 e 7. Então quando tu faz dois pares com as cartas conectadas, fica esperto porque pode ter alguém que está querendo a sequência usando essas tuas duas cartas, entende? Então é bem vulnerável, tem que tentar jogar o mais rápido possível, né? Se chegar a virar o turn e o river, cautela, né? Depende da análise do jogador e do board ali como é que ficou. Overpair, né? Outra situação, né? Bastante comum quando a gente tiver cartas altas, par de as, de rei, de dama também. Te aumenta, né? Antes do flop normal e vem o flop geralmente com três cartas abaixo, né? Então isso aí a gente chama de overpair, quando a gente tem um par na mão que é mais alto que todas as cartas do board, né? Ali do flop. A primeira coisa, né, no pré-flop, evita fazer slow play, par de as e par de rei, raise, re-raise e all-in, pré-flop, né? Pode, tem situações que dá para ir com slow play, às vezes, né, querer entrar de limp, querer só pagar o jogador, porque tu, né, tem ali um metagame com ele, essas coisas. Tem certas situações que dá para fazer, mas assim, ó, tá começando no jogo, não inventa moda, né? Sai apostando mesmo, raise, re-raise, que vai evitar confusão. Né? Eu mesmo às vezes quero fazer uma brincadeira ou outra dessa aí, e acaba se ferrando. Tem que saber, aí tu acaba largando esse par no flop, porque né, tu quis fazer um slow play e aí veio um monte de carta ali que, que te complica a vida, sabe? Então é melhor tudo antes do flop. Mas beleza, aumentou, virou o flop lá, né? Aí depende, como é que é a textura do board? O board seco, né? Não tem nada ali para flush nem para sequência, tem um ou dois jogadores só. Aí pode ser o slow play, né? O slow play é tipo apostando mais fraco. Às vezes um pagou, o outro deu fold, tu paga atrás para esperar o turn. Às vezes ele tem um parzinho até e tá testando ali para ver como é que é, né? Pode ser feito nesse caso, né? Mas, de novo, não recomendo, né? Fez, aposta, né? Sempre é melhor, né? Evitar confusão. Mas, né, saiba que tem opção. Agora, se for um overpair médio, aí já tem que ganhar o pote no flop mesmo. Aumentou com um par de 10. O flop veio 7, 5, 2. Aí tem que ganhar no flop, né? Porque qualquer carta do turn que vier acima de 10 vai dar medo na gente, né? Se vem um as, o rei, a dama ou até o valete, complica a nossa vida. Então, quando o overpair é mediano, já tem que aposta da raise e tenta ganhar no flop mesmo, né? E, né, cuidado sempre com os boards conectados, né? Vem essa sequenciazinha aí, né? Cartas em sequência, do mesmo naipe, né? Isso aí vale sempre isso, né? Sempre muita cautela, sempre de olho no board, né? Dá para fazer um flush, dá para fazer uma sequência. Fiquem sempre vendo isso aí, se é possível. Vamos para a próxima. Qual que é? Top pair, top kicker, muito bom também, né? Vai acontecer também muitas vezes, né? Com as cartas que a gente, né, recomenda aqui, né? Que eu recomendo essas cartas altas, né? Igual aqui um as e valete do mesmo naipe. Vai bater o nosso valete ali com duas cartas aleatórias menores, né? Isso aí é o top pair, par mais alto, top kicker, o kicker mais alto, que é o as aqui no caso, né? Com magia aqui, né? Via de regra sempre, aposta no flop e nesses casos tu continua no turn ainda, né? Porque acontece muito, né? Vocês vão ver muitos jogadores, né? Eles não conseguem largar um top pair, né? Eles vão com o par alto da mesa, porém com o kicker mais fraco. Então vai ter muito jogador com rei, valete e dama e valete. Né? Isso aí até chama o rei valete as trouble hands, né? O pessoal fala que é as mãos problemáticas, né? Mão problema. E realmente, para nós mesmos, tô jogando com rei valete, dama e valete, essas coisas, tem grande chance de alguém fazer o mesmo par com o kicker maior. O as e valete nesse exemplo, né? Então tu apostou no flop, o cara pagou, ele pode ter aquele valete lá, dama e valete, rei e valete, virou uma carta ali que não muda nada no turn, aposta no turn de novo que tu vai conseguir, provavelmente mais uma aposta dele lá.
É, né, a gente vai ganhar com o kicker, né? Board coordenado, a gente precisa apostar mais forte ainda, né? Tá? Aquele board lá que tem chance de flush de sequência, mesma coisa, aposta. Aí já é mais para proteger a mão, né? Porque apesar de ser uma mão boa, é um par só, né? Só um par. É o maior par com o maior kicker, mas é um par só, né? E o board seco, né, permite o slow play, né? E o perigoso ação imediata, né? Que seria o board coordenado, né? Então, né, quando não tem tanta, né, não tem possibilidade de flush nem de sequência, aí tu pode ir mais leve, apostar metade do pote, apostar até um pouco menos, quem sabe, porque às vezes o jogador não tem nada, às vezes ele não tem o par na mão, mas às vezes ele paga, ele pode estar ali com, sei lá, às vezes um valete 9, ele pagou de curioso, tem um monte de gente que vai assim, né? Ou às vezes ele tem o segundo par, né? Tem valete 10 na mesa, ele tem um par de 10, ele pode pagar uma aposta menor para ver o turn, né? Então a gente pode extrair umas fichas deles assim. Mas via de regra sai apostando mesmo, né? Agora o top pair, o weak kicker, né? O top pair, o par mais alto com o kicker fraco, né? Isso aí também vai acontecer com frequência, né? Por isso que é bom jogar em posição esse tipo de mão, como o 9 e 8 aí do mesmo naipe. Vem o flop aí, né, com 9, 7, 3 nesse exemplo, a gente faz o par mais alto, porém nosso kicker é nada, né? O 8 não, tá, que não vale nada. Qualquer 9 com kicker maior já tá levando a gente nessa, né? Orientações gerais, né? Lembrando, né, pessoal, isso aqui são orientações sempre gerais, que é bom, né? Principalmente para quem está começando, ter um norte, né? O que fazer em cada situação. Tem que saber mais ou menos, não pode partir cada mão do zero, tu tem que ter uma coisa já em mente. Lembrando que isso aqui tá tudo no e-book, né? Tá lá no site dicasdepoker.com, vai lá em cursos, tá lá no e-book isso aí para baixar. Então tu pode acompanhar o e-book, tem todas essas mãos aí, ainda com a descrição bem mais detalhado ali, sabe? Acompanhar como se fosse um livro-texto, né? Então aqui pode acontecer com o kicker fraco, né, o top pair, se não tiver raise antes do flop, né, e a gente vai estar de preferência em posição com esse tipo de mão, porque que acontece? Muitas vezes um jogador entra de limp, às vezes entra outro de limp também, tu tá no botão com esse 9 8 do mesmo naipe e quer ver um flop barato, entra de limp junto. Todo mundo pagou, baratinho, um blind só para ver o flop e veio aquele flop lá. Deu check, check, chegou em ti e aposta. Aposta 50, 70% do pote para levar na hora. O nosso 9 provavelmente é melhor. O check deles é que eles não têm nada mesmo, né? Aposta para levar no flop. Agora, se tiver muito jogador, tem 3, 4 jogadores na mesa lá. Ou estão apostando forte, né? Tem dois jogadores, um apostou alto, o outro tribetou, ou um apostou, o outro pagou, e tu tá sentindo, né, que eles têm alguma coisa, pelo que tu conhece deles ali, que tu já viu, considera o fold. Apesar de ter o top pair lá, pode ser que ele já esteja perdido, né? Pode ser que um deles lá já tinha um par mais alto que só entrou de limpo para tentar fazer uma armadilhazinha. Pode ser que um já fez dois pares, trincou, né? Entrou de limpo com um parzinho e trincou o parzinho, entendeu? Então, se tiver muita ação, muito forte ali no flop, já desconsidera essa mão aí, não vale a pena, né? E se for o jogador tight, pior ainda, né? Sinal de perigo, né? O jogador tight entrou, quietinho lá e do nada ele acordou, né? Sai apostando, dando raise, né? Então, se o cara quase não joga e quando ele joga num board desse, pô, ele tá ganhando a gente, não tem outra explicação. Ah, pode ser blefe, pode, mas né, afasta, parte para a próxima, isso aí não vale, né? Só se compromete, só continua na mão se tu tiver a força adicional. O draw, por exemplo, a gente tá com 9 e 8. Veio o par de 9 nosso. E ainda veio o 7 e o 6. A gente tem, além do top pair, a gente tem a queda para sequência. Ou a gente tá com duas do mesmo naipe, bate o par e duas do nosso naipe. Então a gente tem o top pair e mais o flush draw. Aí vale a pena continuar. Né? Que aí a gente, além do par, a gente tem a chance de levar, de se bater o nosso draw, entendeu? Mas do contrário, se não tem essa força adicional, melhor já desistir da mão já. Vamos lá para a próxima. Second pair, né? Essa aqui é muito comum também acontecer, principalmente com par de valete, par de 10. O valete, né? O famoso vala-vala. O que é o second pair? É o segundo par entre a segunda e a terceira, e a primeira carta ali do flop, né? No caso, tem o rei na mesa, a gente tem o par de valete na mão, que é superior ao 9, né? Então a gente tem o segundo par ali do jogo, né? Como é que joga isso aqui, né? Com cautela. Não adianta. Esse é um problema. O par de valete, muita gente reclama dele, é porque não quer ou joga, aposta tudo com o par de valete lá em qualquer flop, cara. Quase sempre vai ter alguém que tenha
Quase sempre não, mas tipo, metade das vezes vai ter alguém vai bater uma carta mais alta e alguém vai ter, sabe? Acontece, é muito comum. Não adianta reclamar depois, sabe? Porque acontece, não adianta. Então tem que jogar ela com cautela, não adianta, né? Se tiver em posição, né? Em posição contra o vilão, que é sempre o ideal, né? Dá um call, nesse exemplo ali, né? O jogador, né, saiu apostando antes lá, dá call. Pode ser que ele não tenha o rei, ele pode só estar testando, dá um call e reavalia no turn. Por isso que é importante a posição. A gente vai olhar e jogar primeiro. Se no turn ele der check, a gente pode apostar que pode ser que o nosso valete seja bom, né? Mas sempre com cuidado, né? Se ele der check, né? Tu aumentou para flop, né? Ele pagou fora de posição, deu check, virou o flop, mesmo com o rei, aposta, né? Representa o rei. Não, o rei é nosso, aposta aqui o rei. Né? Pô, grande chance dele foldar. Se ele não tem o rei, é muito difícil pagar fora de posição. Então essa que é a vantagem do par de valete. Tem que jogar com cautela e jogar sempre assim, ó, o que ele não tem. É bem small ball isso aqui, né? Agora sofreu o raise, né? O cara deu check, tu aposta e ele dá o check raise. Pode ser, muito poucos jogadores dão esses blefe assim de check raise, né? Então eu, né, prefiro, né, sempre recomendo, né, evita confusão. Deu, ó, já o cara mostrou força lá, aí folda o par de valete, é a melhor forma, tu não vai reclamar depois. Porque o check raise, né, geralmente mostra muita força. Não sei que tu conheça o cara, né, sabe que ele é muito agressivo, blefa com frequência, aí tu tem que segurar esse valete até o fim e rezar, não adianta, né? Aí no final ele tá com o par de dama na mão. Né? Nenhum dos dois tinha o rei, aí tu perde porque o cara tinha as damas e tava super agressivo. Acontece. Então, assim, ó, joga com cautela o par de valete, né? Sentiu fraqueza, aposta, né? Ele apostou, né? Mas tu tá em posição, paga para ver o turn. E assim vai, sempre com cuidado, não vai atolar com par de valete de 10 nessa situação. Quase sempre vai dar um flop que vai ter uma cara, um as ou um rei, né? Mas é isso, né, pessoal? Essa sala por aqui vai ter a próxima ainda, né? Aula 8 com mais algumas mãos do flop, para a gente encerrar isso aí, mais situações, né, para pegar bem. E lembrando, né, são só regras, noções básicas, né, para vocês terem, né? Sigam elas que vocês vão sair bem, né? Não, pelo menos saber o que fazer em cada situação, né? E terminando com essa frase aqui do Phil Ivey, né, que é muito legal mesmo, simplesmente jogue. Não existe melhor professor que a experiência, é verdade. É bom estudar, é muito importante estudar, né? Assistir vídeo, né? Tanto aqui no canal ou em qualquer outro canal, que tem muitos canais legais aí que ensinam, leiam livros, né? Peguem os autores, né? O pessoal que entende do negócio, né? Quem gosta mais da parte de matemática, estuda matemática. Quem gosta da psicológico, estuda isso. Estuda tudo, né? É bom estudar de tudo um pouco. Mas o que conta mesmo é a experiência, né? Tem que jogar, tem que ir pro pano, tem que ir pra mesa, né? Joga com a gente online lá, né? Quem não, né? Quem caiu de paraquedas às vezes aqui, né, na aula, vai lá no site dicasdepoker.com, né? A gente tem um clube online, né? Um grupo no WhatsApp ali que a gente se reúne, né? Então é isso aí, né? Deixa o like aí também, né? Compartilha aí com a galera, né, que gosta de poker, né? Tem a playlist aqui, claro, do curso, né, para quem quiser. Beleza, pessoal? Mas por enquanto é isso. Até a próxima aula, então. Obrigadão, até mais.